Sabe quando você começa alguma coisa super empolgado e aí você acha que é só força de vontade que você precisa? E isso você tem muito, sabe? Você tem certeza que é aquilo que você quer e você fala, cara, eu vou conseguir porque eu tenho muita força de vontade de fazer isso acontecer. Só que aí você começa aquela coisa e descobre que no meio do caminho tem um monte de outras coisas que você precisava ter desenvolvido. Tinha um monte de outras coisas que ninguém te contou que existia naquele caminho. Li e concordo com os termos e condições. Familiar essa frasezinha, né? Quantas vezes você já marcou essa caixinha sem ler nada? Provavelmente várias, né? Sabe o que é mais louco? Os seus objetivos de vida são iguaizinhos. Ou seja, é cheio de requisitos escondidos, que muitas vezes, até mesmo sem ser por mal, as pessoas não te contam. Pensa assim, é como se existisse um contrato invisível para cada objetivo, que são aquelas condições que só quem já tentou fazer aquilo de verdade sabe. São aquelas condições que só descobre quem já tentou e se depara com elas. E é por isso que tanta gente desiste no meio do caminho. Não porque faltou dedicação, faltou força de vontade, faltou querer de verdade, mas porque ela não estava preparada para essas condições ocultas. E se você já se sentiu um impostor, se já começou alguma coisa super empolgado e desistiu sem entender direito o porquê, se você já teve essa sensação de que todo mundo sabia algo que você não sabia, então esse vídeo é para você. Tá, deixa eu te contar uma coisa. Essa coisa aconteceu comigo essa semana. Tava simplesmente impossível trabalhar aqui em casa. Sabe aquele calor, assim, 30 mil graus? Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas hoje é dia 23 de janeiro. E hoje as crianças aqui do condomínio, elas estão de férias. Enfim, faz aquela zoeira, brincam bastante. Pois é. Aí eu tive a brilhante ideia de ler e escrever num parque que tinha aqui perto de casa. Aliás, que tem aqui perto de casa. Mas eu nunca tinha ido lá antes. Então eu pensei assim, natureza, ar livre, silêncio. Perfeito, né? Então vamos lá. Sabe o que eu esqueci de considerar? As letrinhas miúdas da natureza. Quando eu finalmente achei um cantinho que parecia mais tranquilo, que dava pra eu sentar e ficar de boa, eu descobri que eu não era a única que queria aproveitar o dia. Formiga, inseto, tudo queria um pedacinho de mim. E aquele silêncio da natureza não aconteceu. Pois é, aparentemente outras famílias também tiveram a mesma ideia que eu, de passar o dia no parque. Enfim, tinha várias crianças lá brincando, gritando, se divertindo, enfim, direito delas. Mas moral da história, voltei pra casa sem nenhuma página lida, sem absolutamente nenhuma palavra escrita, com algumas picadas, uma lição super importante. Eu amava a ideia de trabalhar na natureza, mas eu não tinha lido de verdade os termos e condições do que aquilo realmente significava, sabe? Ou seja, eu tive uma imagem na minha cabeça, né? Eu imaginei uma coisa e quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha outras coisas nessa imagem, nessa foto que eu coloquei na minha cabeça. Não era só aquelas coisas que eu queria e que com certeza eu ia encontrar. Tinha mais coisas que eu não sabia que ia encontrar. E não é como se, Adma, você não sabia que lá ia ter mosquito, ia ter formiga? Não é isso. É porque na hora eu não considerei que teria. Eu considerei que seria super tranquilo, que seria a melhor ideia possível. Por exemplo, eu só queria um momento para eu sentar com meu computador, escrever alguns roteiros, ler um pouco e era isso. E era só isso. Só que aqui em casa tava bastante barulho e mesmo se eu fechasse todas as janelas e portas, ainda ficava um barulho residual ali que ia entrando. Sabe quando você começa a prestar atenção em um barulho? E mesmo que seja só um bip, bip, aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai tirando sua concentração? É mais ou menos isso. E eu senti que eu precisava dar um restart, assim, que eu precisava dar um reset naquilo. Por isso eu saí, por isso que eu saí meio que no impulso, porque eu não pensei muito bem em como que eu ia encontrar aquele parque. Eu pesquisei as fotos, eu achei que ele era muito maior do que era, achei que eu ia conseguir achar um cantinho, mas eu esqueci que as férias não são só aqui das crianças do condomínio, as férias são gerais. Então eu poderia encontrar isso. Ou seja, se eu queria um cantinho de paz, um cantinho tranquilo, um cantinho fresco, porque deixando as portas e janelas fechadas aqui em casa fica muito calor, eu poderia ter ido onde? Numa livraria. Eu poderia ter ido onde? Numa biblioteca. E, enfim, eu teria toda a paz do mundo para trabalhar. Mas eu não pensei nisso na hora, entende? Eu só aceitei os termos e condições e fui direto.
E aí é que tá o problema. Porque o problema aqui não é falta de informação. Hoje a gente tem tutorial pra tudo no YouTube. Não é falta de motivação também. Todo mundo que começa alguma coisa que goste, começa super empolgado. E tendo os seus motivos ali pra agir muito claros. O problema é que existem essas letrinhas miúdas em qualquer objetivo que você queira alcançar. São aquelas condições que ninguém te conta mesmo, que você só vai descobrir quando você estiver lá. É tipo quando você está seguindo uma rota no Waze e aparece aquele aviso: atenção, trecho com radar. Alguém já passou por ali e te avisou, te salvou de uma multa. Mas e na vida? Quem que te salva das multas que você vai tomar? Oiê, meu nome é Adma e por aqui a gente fala sobre produtividade e desenvolvimento pessoal de uma forma mais leve para você construir uma vida mais equilibrada e intencional. Com leveza, mas sem fórmulas mágicas. Se isso faz sentido para você, se inscreva e ative o sininho. Bom, e aí que vem a parte que muda tudo. Presta muita atenção agora, porque é nesse momento que as peças começam a se encaixar. O que eu descobri é que existe uma diferença crucial entre quem realiza os objetivos e quem vive pulando de meta em meta sem realizar nenhuma. O que eu quero dizer que é para você evitar colocar um pouco a carroça na frente dos bois, tá? Porque antes de você pegar ali a sua lista de metas para 2025, para fevereiro, enfim, para quando você quiser, antes de você sair aceitando tudo, sim, eu vou conseguir malhar uma vez por dia, 2 vezes por dia. Sim, eu vou conseguir me alimentar bem. Enfim, entre outras coisas, antes disso você precisa entender que uma mudança de hábito requer uma mudança de rotina. Ou seja, você precisa repensar toda a sua estrutura de rotina. Entende? Então, se você disser que vai malhar uma vez por dia, você tem que ter noção de que você vai precisar despender tempo muito maior do que o tempo que você vai de fato malhar. Por exemplo, se você falar que vai malhar só por 1 hora ou só por 30 minutos, você tem que entender que existe o tempo do trajeto, né, de ida e volta. Existe o tempo que você vai tomar banho depois, existe o microtempo de você vestir a roupa da academia e exige ali de você uma certa logística. Então o que eu quero fazer aqui não é colocar areia no sonho de vocês, tá? Só quero, assim, que quando vocês decidam por algum hábito, para começar algum hábito, a gente precisa ler essas letrinhas miúdas, que nada mais é do que entender tudo ou a maioria das coisas que são realmente necessárias para fazer aquilo virar realidade, para fazer aquilo realmente entrar na sua rotina, por exemplo. Para mim, eu coloquei um objetivo de malhar 3 vezes na semana. Isso me propõe uma flexibilidade, porque se alguma coisa acontecer e eu não conseguir ir um dia dessa semana, pra mim tá tudo bem, porque eu coloquei 3 dias só. Mas e se eu conseguir ir todos os dias da semana? Perfeito, maravilhoso. Se eu conseguir um dia sim, um dia não, aí sim. Porque é aí onde eu quero chegar. É num dia sim, um dia não. Eu vou te mostrar 3 passos práticos que transformam essas letrinhas miúdas de obstáculos em degraus. Então vamos para a técnica que eu chamo de a técnica do detetive. Em vez de seguir cegamente os tutoriais básicos, que só vão ali te mostrar o óbvio, você precisa investigar os bastidores. É como ser um detetive das condições ocultas. O que você vai fazer? Procure pessoas que tentaram e falharam. Elas são as melhores fontes das letrinhas miúdas. Faça perguntas certas. Ou seja, não vá perguntar só, como você fez? Mas pergunta assim, o que te pegou de surpresa? Observa também os padrões disso. Se várias pessoas tropeçaram no mesmo ponto, provavelmente é ali que tem um requisito escondido, que é super importante. Por exemplo, se você quer começar a meditar, os tutoriais mais básicos vão falar: sente-se, respire, enfim. Mas quem já tentou vai te contar o que realmente precisa. Ou seja, de um lugar silencioso, principalmente de um horário que você não seja interrompido, de uma posição que não dói as costas depois de uns 5 minutos. São essas pequenas condições ocultas que fazem toda a diferença, principalmente entre quem continua e quem acaba desistindo. Imagina que você está planejando uma viagem, tá? E o GPS, ele mostra vários caminhos, alguns mais rápidos, outros mais seguros. Você escolhe baseado no que é importante para você. Eu gosto de usar também o método que eu chamo de jogador experiente. Você vai começar pequeno, mas você vai começar esperto. Usa os conhecimentos dos outros como um power-up. Isso vai fazer você transformar cada aviso em uma vantagem competitiva. Por exemplo, quando eu comecei a gravar vídeos, eu descobri que eu precisava de um cantinho para filmar, precisava de noções básicas de edição, tanto que assim, vocês veem os meus vídeos
Não tem nada demais, sabe? Não tem aquelas letras aparecendo aqui atrás da minha cabeça. Talvez até o dia que eu conseguir postar esse vídeo, talvez eu tenha aprendido isso, porque eu tô tentando aprender a colocar, porque eu acho legal. Mas enfim, não tem. Não tenho muito coisas mirabolantes assim. E eu precisava também ter prática de conversar com a câmera. Eu precisava desenvolver melhor a minha comunicação com a câmera. E para isso eu entendi que eu precisava praticar. Ou seja, em vez de ver isso como problema, tipo, ai, eu vou ter que arrumar um cantinho para gravar, eu vou ter que aprender edição, eu vou ter que conversar com a câmera e isso não vai dar certo. E é muita coisa. E pipipi popopó. Não, ao invés de ver isso como problemas, eu transformei isso em um checklist de evolução. Então, cada item resolvido era um level up. Então, quando eu conseguir colocar as letras aqui atrás, vai ser um level up. O segredo aqui é não evitar os desafios, tá? E sim estar preparado para eles, porque é aquela frase, né, que diz pra gente, que eu acredito muito, muito mesmo, que a sorte é quando encontra. Como é mesmo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Até porque eu falei que eu adoro a frase. Peguei a frase aqui, ó. A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então é basicamente isso. Você precisa estar preparado. E para isso, quando você for escolher um objetivo, você tem que saber quais são as letrinhas miúdas antes de aceitar o acordo, antes de aceitar fazê-lo de fato. E lembra, você não precisa aprender tudo na marra. Às vezes basta você ler as letrinhas miúdas. Agora me conta aqui nos comentários qual foi a letrinha miúda que você descobriu quando começou a fazer algum projeto. Você descobriu só depois que estava no meio do caminho ou recebeu algum aviso antes e conseguiu se preparar para isso? Bom, se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Beijo e até o próximo vídeo.